morrendo porque não tem acesso ao que comer, e existe um outro grupo que está literalmente cavando a sua sepultura com seus próprios dentes. E isso são pessoas que vivem em países ou em estratos sociais onde existe abundância. E ele faz a seguinte declaração: se o ser humano que vive em países ou em estratos sociais onde existe abundância fizesse uma redução na sua ingestão de caloria em 30%, eles poderiam aumentar a sua expectativa de vida em 40% e vão mais longe ainda. Não somente viveriam mais, mas viveriam uma velhice com qualidade de vida. É interessante notar que o Espírito de Profecia menciona: pouquíssimas são as pessoas que necessitam de uma terceira refeição. 3 é mais ou menos quanto? 30%. Então nós estamos vendo aqui um grupo de cientistas confirmando aquilo que a revelação já nos disse. Agora, existem muitas explicações por que uma redução calórica aumenta a expectativa de vida. Nós não vamos ter o tempo de entrar nos detalhes relacionados com a nível celular ou biomolecular. Mas acontece que o comer em excesso, ele acelera o processo de envelhecimento, abre as portas para as enfermidades e leva à morte prematura. E nós vimos a fisiologia da digestão no sábado passado. Aquela foi a primeira parte, quando eu mencionei a linha de desmontagem. Então, ali naquela linha de desmontagem, os nutrientes que foram montados pela natureza são desmontados em unidades tão pequenas que podem, então, ser aproveitados pelo nosso organismo. Mas não para aí. Depois que é desmontado, nós necessitamos de um sistema de distribuição, um sistema de transporte. E aí nós vamos encontrar as artérias, arterioídeas e também os capilares. O processo de envelhecimento do indivíduo está relacionado diretamente com a saúde da sua linha de desmontagem, seu trato digestório, e com a saúde também das suas avenidas, suas vias de distribuição, que acabam tornando incapacitado que certos nutrientes, oxigênio em quantidades abundantes, cheguem às células. E o nosso programa de rejuvenescimento, revitalização física e mental em 40 dias, que vamos falar na quarta-feira, vai estar enfocado no restabelecimento da nossa linha de desmontagem e também recuperar as nossas vias. É impossível nós termos uma boa saúde se não tivermos 2 fatores funcionando a nosso favor: um bom processo digestivo e se não tivermos um sistema de distribuição funcionando perfeitamente. E a maioria, o sistema de distribuição, como é que está? Altamente comprometido. Então, comer em excesso seria o primeiro hábito que nós deveríamos corrigir imediatamente. Esse é o hábito mais devastador, é aquele que cobra um tributo pesado ao nosso corpo, acelerando o processo de envelhecimento, abrindo as portas para as enfermidades e levando-os então à morte prematura. Eu gostaria de convidar a vocês que abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 e o versículo 2. E o texto diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Um dos problemas que nós mais enfrentamos quando estamos falando a respeito de saúde, não são problemas, na realidade são
desculpas é que muitas pessoas falam assim: doutor Silmar, eu sou gaúcho, chimarrão e churrasco é cultura. E aí você vai lá para Minas, não, aqui é o doce de leite, o cafezinho, parte da cultura. E aí você vai, cada região tem as suas desculpas. E Deus, no momento da história da humanidade, onde o conhecimento dele já havia quase completamente se extinguido, ele viu, claro, Deus viu, ele sabia que havia uma família e que ainda mantinha um certo tipo de culto que o adorava, apesar de muitos problemas. Mas ele viu a necessidade, a sinceridade no coração de Abraão. E ele estabeleceu um plano com Abraão, e ele queria que agora Abraão fosse o pai de uma nação, que então fosse ser um luzeiro para levar o conhecimento do Deus vivo a um mundo que praticamente se havia encoberto com o paganismo. E Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabia uma coisa, ele disse o seguinte: Abraão, eu quero criar uma nova nação contigo, eu quero criar uma nova cultura, mas você no meio da tua casa, da tua cultura e da tua parentela, vai ser muito difícil. E o que ele pediu então a Abraão? Saia daí. E é isso que Deus pede a cada um de nós, essa noite, que estão lutando com essa questão de cultura. Saia daí. Se não sair e ficar apegado a essa cultura, Deus jamais vai poder cumprir na sua vida o propósito que Ele tem para cumprir. Você jamais vai poder ser uma bênção para outros. Sabe por quê? Porque a cultura vai te sugar e aos poucos vai te drenar. Então, todos nós, nos últimos dias, por incrível que pareça, estamos recebendo pessoalmente, novamente, o mesmo chamado que Abraão recebeu. Então, vamos abandonar a nossa cultura. Eu venho de uma família que eu mencionei aqui, que não tem muita energia vital. E o que eu estou falando durante essa semana não é apenas uma teoria que aprendi na faculdade de medicina, é, na realidade, uma experiência de vida. Da minha infância, tem algumas poucas coisas que eu me lembro, mas tem algumas coisas bem vívidas. Eu sou natural do Rio de Janeiro, e duas coisas que estão bem vívidas na minha mente. Primeiro, era a saúde física e emocional muito precária da minha mãe. Minha mãe teve diabetes com 28 anos de idade. Aos 35 ela teve primeiro derrame. Essa altura certamente já era hipertensa. Aos 45, 46 teve segundo derrame e morreu com o terceiro derrame. E o resto do tempo em que viveu como uma completa inválida. E eu lembro muito bem, numa família de 5 irmãos, e às vezes meu pai trabalhava longe, e às vezes ela com crises, provavelmente de angina, sentindo aquela agonia durante a madrugada, não haviam médicos, nada por perto, e ela reunia a família, os filhos ao redor da cama para se despedir. Então fui criado com essa imagem de doença. Lembro-me também de uma mistura que eu indulgia mais ou menos com 6, 7 anos de idade. Era uma mistura de açúcar refinado, leite em pó e farinha de mandioca. Para mim, aquilo era o manjar dos deuses. E eu sabia exatamente onde a minha mãe colocava os ingredientes. E então esperava o momento que não estavam vendo. E lógico, eu já imaginava com 6 ou 7 anos que quanto mais investido eu desse, mais chance haveria de eu ver se pego em fraga. Então eu levava uma lata, subia na prateleira, já levava uma lata para o suprimento ali para 2 dias. Eu lembro-me hoje até a cor da lata.
Era uma lata de leite Glória, branco e vermelha. Então eu fazia a mistura com uma maestria espetacular. Ninguém misturava como eu. O negócio ficava bom. E aí eu escondia em algum lugar e passava o dia todo brincando, pulando, saltando. De vez em quando ia lá, uma bicada, e assim eu ficava. Lembro-me também de uma inquietação de que eu era cometido. Tinha muita dificuldade de conciliar o sono. Às vezes, estava lá na minha cama e olhava as lagartixas comendo as moscas, os mosquitos lá. Era a minha diversão, era a sessão da meia-noite aquilo para mim. Então ficava numa inquietação e de madrugada já estava sacudindo todo mundo para sair da cama. 4:30 da manhã. E era o dia todo, correndo para lá, para cá. Lembro-me uma vez que minha mãe dizendo para uma tia minha, ela falando, esse menino ainda vai me matar. Porque eram muitos problemas e muitos acidentes. Me envolvi muito cedo com muitos acidentes graves. Por exemplo, a queda num poço lá da nossa casa. Havia uma carretilha, então a gente puxava o balde, e eu com 6 anos de idade, 7 anos, achava muito interessante que o balde, quando estava dentro da água, vinha bem leve. E quando saía da água, ficava pesado. Eu fiquei ali, né? Bum, 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 até que bum. Desci juntamente com o balde, né? E aí tentando, lembro-me vividamente hoje, como à medida que eu afundava, a boca do poço sumia, depois aparecia novamente. E eu comecei a abraçar a corda, até que chegou o momento que a corda, nós dávamos um nó no extremo da corda, ela travou na carretilha, eu segurei. E aí o irmão meu não conseguia me tirar, que era 1 ano de diferença entre nós, né? Começou a chorar, até que um vizinho, tal de seu Manuel, saiu correndo, pulou a cerca, deu um talho enorme no pé. E esse era outro problema, todo mundo que estava perto de mim sempre acabava também sobrando alguma coisa. E aí me tirou, ficou tudo bem. Lembro-me também de um cachorro pastor alemão que nós tínhamos, chamado Leão. E eu gostava muito de brincar com o Leão. Só que eu gostava de brincar no horário que cachorro nenhum gosta de brincadeira. Qual horário é? O horário que ele está comendo. E eu ficava puxando a panela da carne da boca dele, achava muito bonito quando ele mostrava as presas. Na minha concepção de menina, que ele estava rindo para mim. Até que um dia ele me mordeu. E se vocês chegarem mais perto, vão ver que eu tenho cicatriz aqui eu tenho meu currículo, está todo aqui no rosto. E aqui tem a marca da mordida, quase me furou os olhos. Isso na época me resultou em 36 injeções antirrábica na barriga. Tinha que ir lá no farmacêutico todo dia levar as injeções, tomar as injeções. Lembro-me até do nome do farmacêutico. O farmacista, já não lembro nem como fala. Seu Pimenta, nome muito apropriado, não é verdade? Lembro-me também de quase um afogamento no rio. Primeira vez que nós fomos um rio, estava querendo conhecer um rio pessoalmente. E quando estava caminhando com o pessoal, que eu avistei o rio, saí correndo e pulei dentro do rio. Eu achava que era só pular que as coisas iam acontecer naturalmente, né? Aí tiveram novamente que me salvar do rio. Lembro-me também de um outro fator muito interessante. Perto da nossa casa, os vizinhos nossos eram casados há uns 3 ou 4 anos e todo dia rolava uma briga. Então, depois de passar o meu dia brincando e fazendo as coisas que eu queria, eu tomava meu banho, colocava minha roupinha, ia lá para frente da rua, escutar a briga dos vizinhos. Não tinha televisão. Que coisa melhor do que ver briga de vizinho no final de tarde. E, a princípio, eu olhava da rua, né? Ficava olhando, mas era hora marcada, todo dia. Até que um dia eu resolvi entrar no quintal. E aí não me contentei, eu falei, não, preciso ver isso aí em 3D. Abri a janela. Quando abri a janela, eu só escutei um barulho. Bam! Uma pancada na minha cabeça, e depois eu senti aquele líquido quente correndo pelo meu corpo, sangue.
E quando eu fui para casa, na realidade, eu estava tão acostumado com sangue que aquilo era parte já de uma rotina. A minha preocupação não era comigo. Eu pensava o seguinte: hoje a minha mãe vai morrer. E realmente ela quase morreu quando veio chegando em casa empapado de sangue. E aí aquilo me resultou 30 pontos na cabeça. Depois saiu um tumor no lugar da sutura, que tive que operar esse tumor. Então a minha vida era assim, muito, muito, muito agitada. Agora, com 8 anos de idade, eu cheguei em casa uma vez pela noite e minha mãe notou que depois que o sol se punha, não éramos adventistas, mas depois que o sol se punha, eu não conseguia mais enxergar. Ficava tateando pela casa. E foi aquela preocupação, né? Aquele desespero na realidade, muito mais que uma preocupação. Meu filho está ficando cego, ele está ficando cego, e na realidade eu estava ficando cego. E sabe por que eu estava ficando cego? Aquela quantidade de açúcar já havia depleto quase todas as minhas reservas de vitamina A. Eu já havia desenvolvido xeroftalmia, que caracteriza-se por cegueira noturna. E levavam para um médico, levavam para o outro, um dos falava em operar, até que um médico experiente, um oftalmologista, não, isso aí é deficiência de vitamina A. Então, ela fizeram a reposição de vitamina A e eu recuperei, então, daquela chamada cegueira noturna. Então, aos 8 anos, eu já estava começando a colher o resultado daquela minha dieta. Passaram-se, então, alguns anos, comecei a sofrer de suores nas mãos, ansiedade com 12, 13 anos. Fui para o exército aos 17 anos, servi na infantaria. Quando saí com a saúde muito mais deteriorada. Nessa época eu já tinha depressão, tomava Valium, já tinha ataque de pânico, já tinha também uma dispepsia crônica que não conseguia solução, palpitações, insônia, ou seja, eu era a própria doença. Estamos falando com 19 anos de idade. E na época eu buscava especialistas de cada área para tentar solucionar o meu problema. E lembro-me que, buscando orientações médicas, na época eu lembro que um médico me disse, aliás, ao contrário, eu já sentia que tinha alguma coisa a ver com a minha alimentação. Alguma coisa me dizia que tinha que ver alguma coisa com a minha alimentação. E às vezes numa consulta eu falava para o médico, escuta, será que se eu mudar a minha alimentação, se eu comer mais frutas, mais verduras, será que isso não vai resultar melhor? E a resposta que eu recebia deles qual era? Não, isso não tem jeito, isso aí não vai resolver. Frutas e verduras é pior, porque vai deixar mais resíduo no seu trato digestório. Tá bom? São especialistas da área. E aí era tomando algum antiácido e tomando medicamentos. Mas tinha alguma coisa que me dizia que tinha a ver com a minha alimentação. Mas eu não tinha nenhum esclarecimento. Não sabia nem por onde começar. Lembro-me que uma vez comecei até a ser vegetariano, sem conhecer nada da igreja, na tentativa de tentar solucionar aquilo, por informações que eu pegava assim, esporádicas. E na minha casa, meu pai, meus irmãos começaram até a me apelidar de coelho, né, que eu era o único que comia mato, eles só comiam a comida deles. Mas houve um evento que mudou praticamente a minha vida. Eu fui convidado por um amigo meu a ir em uma festa de aniversário. E quando chegamos naquela festa de aniversário, eu descobri que eram adventistas do sétimo dia. E eu fiquei ali meio deslocado, né? Porque naquela época não era adventista. Quando você vai numa festa, você pensa em quê? Em música, em dança, naquela coisa toda, né? Mas eu vi um grupo, tinham 3 pessoas conversando e falaram uma palavra que me chamou a atenção. Eu escutei alguém falar alguma coisa assim, não sei o que, vegetariano. Quando falou vegetariano, a minha antena ligou. E eu fui conversar com eles. Eles falaram, não, nós somos adventistas, existe uma
orientação realmente com relação à alimentação, a gente fomenta o vegetarianismo como estilo de vida. E aí me convidaram para visitar a igreja, foi onde eu conheci a minha esposa, com quem estou casado há 27 anos. E aí li todos os livros, e comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu havia aprendido. E não passou muito tempo, aquelas coisas, problemas começaram a desaparecer, e para fazer a história bem curta, fazem aproximadamente 30 anos, hoje eu estou com 53 anos e me sinto melhor do que quando tinha 18, 19 ou 15 anos. Nesses últimos 30 anos, a única vez na realidade que estive no hospital, foi quando eu fui atropelado em Nova York em 1993. Fui parar no hospital, não fiquei internado, mas esse atropelamento me resultou em algumas hérnias. Tenho hérnias cervicais, tenho hérnias lombares como sequela. Então, o que eu estou tentando passar para vocês durante esse pouco tempo que nós temos, não é simplesmente uma teoria, eu tenho experimentado isso. E é possível. E Deus tem um plano para cada pessoa. Na realidade, nosso organismo tem mecanismos de restauração estabelecido por Deus. E na maioria dos casos, o que nós podemos fazer é retirar o abuso e fornecer ao nosso organismo aquilo que ele necessita, a matéria-prima que ele necessita. E esses mecanismos fazem o seu trabalho e fazem de uma maneira espetacular. Então vamos ver aqueles 12 hábitos que mais contribuem para drenar esse fundo de energia vital. Falei o primeiro, comer em excesso, e vamos falar agora do segundo. Primeiro, reduzir a quantidade e a frequência. Ok? Sábado nós falamos, à parte da tarde, muito bem a respeito disso. Eu creio que foi muito bem esclarecido. Agora, qual seria o segundo? Mais importante. Numa lista de 12. Segundo, reduzir drasticamente ou eliminar açúcar refinado. Não estou falando somente de açúcar de cana. Pode ser açúcar de cana, pode ser açúcar de beterraba, pode ser açúcar de milho, pode ser açúcar de fruta, pode ser açúcar de estévia. O problema é o estar refinado. Todo produto refinado é um produto desequilibrado e o nosso organismo tem muita dificuldade em lidar com produtos refinados, principalmente produtos que são ricos em calorias, os açúcares. Porque tem pessoas que falam assim, olha, me deu isso aqui, é um pozinho, mas isso aqui é açúcar de frutas. Não importa, está refinado, está desequilibrado. E não somente o nosso corpo tem dificuldade de lidar com açúcar refinado, como a nossa mente também tem dificuldade em lidar com açúcar refinado. O consumo de açúcar no mundo aumentou 50% nos últimos 30 anos. E nos últimos 30 anos, aumentou também no mundo 45% os índices de enfermidades metabólicas e também enfermidades neuropsiquiátricas. Todos os países que experimentam um aumento exacerbado no consumo de açúcar, 10 anos depois, por uma razão que ainda não está muito clara, começam também a apresentar aumento nas enfermidades neuropsiquiátricas. E outras relacionadas também com enfermidades relacionadas com comportamentos. Ou as desordens do humor, como se chamam. Por exemplo, depressão, ansiedade, estresse. Soa familiar? O Brasil é o maior produtor de açúcar de cana do mundo. Nós produzimos 17 milhões de toneladas de cana de açúcar. Mas, infelizmente, nós consumimos dessas 17 milhões de toneladas, consumimos 12 milhões de toneladas. Isso quer dizer
que cada brasileiro consome por ano 60 quilos de açúcar. Isso quer dizer que o brasileiro, ao nascer até o óbito, aos 73 anos, ele faz com que seu corpo processe mais de 4.200 quilos de açúcar. E muita gente fica pensando, não é o meu caso. Eu não adiciono açúcar em nada. Você não precisa adicionar. Já adicionaram para você. Se você chegar na sua casa e disser, eu vou jogar tudo que tem açúcar fora, não sobra nem o sal, porque até o sal tem açúcar e não é uma piada. Já adicionaram para você. Uma lata de refrigerante, 12 colheres de chá de açúcar. Só de refrigerante, em média, em lata, o brasileiro consome equivalente a 24 colheres de chá de açúcar. Não estou falando em bolos, em chicletes, em outras coisas que já vem açúcar e outras coisas que se adicionam. Por isso nós já vemos essa não epidemia, essa endemia de uma série de problemas mentais e emocionais que está assolando a população. Agora, o açúcar deveria adoçar a nossa vida, não é verdade? Por que ele refinado? Por que se eu comer o melado de cana ou o caldo de cana com moderação não tem esse efeito devastador na minha saúde? Por que o refinado? Porque, por exemplo, na cana, se você vai comer a cana, 30% aproximadamente é sacarose, dependendo do solo, mas essa é a média. Os outros 70%, o que são? Água, fibras, cálcio, ferro, fósforo, magnésio, vitaminas, enzimas, aproximadamente 20 nutrientes diferentes, ou mais de 20. No processo de refinamento, tudo isso é removido e nós ficamos com 99,9 de sacarose, que é uma caloria vazia e o nosso organismo não sabe lidar com isso. Quando tomamos, por exemplo, uma lata de refrigerante com essa quantidade de açúcar, existe uma acidificação brusca do nosso sistema. Só que os rins, que são os órgãos, que são os principais órgãos encarregados de manter o nosso pH, eles têm que trabalhar constantemente. Então eles produzem hidróxido de cálcio para o quê? Para alcalinizar aquela acidificação momentânea produzida pelo açúcar. E aí o que vai ocorrer? Osteoporose. Da onde que ele vai buscar cálcio? Para produzir hidróxido de cálcio. Então essa é a verdadeira história a respeito da osteoporose. Dizer que a pessoa está desenvolvendo osteoporose porque não existe, ou porque tem pouco cálcio na dieta, na realidade, em estudos comparativos, não faz sentido. E é interessante notar o problema dos estudos comparativos. Por muitas décadas, o Ocidente esqueceu que o mundo tem um outro lado. E todos os estudos científicos eram comparando populações ocidentais, ou seja, comparando a população de doentes com a população de doentes. E muitos paradigmas e conceitos que foram criados em certos estudos científicos feitos no Ocidente, hoje, quando nós comparamos com populações que não vivem o nosso estilo de vida, nós sabemos, não, isso não se aplica. Por exemplo, em países onde não existem fatores de crescimento na cadeia alimentar do ser humano, jovens, as meninas ainda estão tendo seu primeiro período, a menarca, a idade média é 15 a 16 anos de idade. Hoje nós estamos vendo meninas com 9, com 8 anos de idade já tendo seu primeiro período. E às vezes quando confrontamos algumas autoridades de saúde pública, sabe o que elas nos dizem? Não, elas estão menstruando mais cedo, sabe por quê? Porque estão mais bem alimentadas que as meninas do passado. Não é verdade? As chinesas que vivem no interior têm um aporte calórico muito maior do que as americanas. E na realidade elas continuam tendo seu primeiro período
na idade de 14 a 15 anos. Então, quando nós começamos a fazer comparações e descobrimos que o mundo existe ao outro lado, nós estamos vendo que esses conceitos, praticamente, eles perdem o sentido. O que nós temos feito nos últimos 60, 70 anos é comparar uma população de doente com uma população de doente. Agora, nas grandes cidades, em alguns lugares do outro do mundo, como Beijing, Xangai, onde as pessoas já estão adquirindo o estilo de vida ocidental, as meninas estão começando a menstruar mais cedo, os homens estão ficando obesos, estão aparecendo enfermidades cardiovasculares. Então, todas aquelas desculpas estão sendo jogadas por terra, todos aqueles conceitos com relação às causas das enfermidades. Agora, a América está exportando esse estilo de vida para o mundo com uma velocidade tão grande que vai chegar um momento na história desse mundo que nós não teremos onde fazer mais estudos comparativos, porque o mundo vai estar todo doente e é o que nós estamos vendo. Então, o açúcar. Para ter uma ideia do impacto que o açúcar tem na saúde de uma população. Em 1906, os Estados Unidos da América, comparado com 100 países, foi considerada a nação mais saudável do planeta. Em 1997, foi feito o mesmo estudo, comparando os mesmos 100 países, utilizando-se os mesmos critérios. Em 1997, a América já ocupava o lugar 95º como uma das nações mais enfermas do planeta. E a pergunta a se fazer, o que aconteceu em menos de 100 anos? Em 1906, o consumo de açúcar na América era apenas 1 quilo de açúcar por pessoa por ano. Em 1997, o consumo de açúcar refinado na América já alcançava 75 quilos de açúcar por pessoa por ano e continua aumentando. Agora, por que se consumia tão pouco açúcar nos Estados Unidos na virada do século 19 para 20? Será que aquelas pessoas tinham mais consciências com relação aos perigos do açúcar para a saúde? Será que era isso? Não. É que naquela época o açúcar era um produto extremamente caro. Somente as classes ricas ou afluentes da sociedade é que tinham acesso a guloseimas em abundância. Agora, quando nós analisamos óbitos de pessoas que morreram no final do século XIX até princípio do século XX, nós vemos uma tendência muito interessante. Sabe o que nós vemos? Observamos? Obesidade, hipertensão, derrame cerebral, infarto do miocárdio, diabetes, eram enfermidades quase que exclusivas da classe alta da sociedade. Naquela época, pobre não morria de infarto do miocárdio, era um negócio muito chique morrer de infarto. Pobre morria de outra coisa. Entretanto, a indústria dos alimentos notou uma coisa muito interessante. Ela notou que todos os alimentos que ela colocava nas prateleiras, que estavam lotados em açúcar, desapareciam rapidamente. Então eles pensaram, deve haver alguma coisa no açúcar que provoca uma dependência. No final do século XIX para século XX, apareceu um homem que teve uma ideia fabulosa. Ele criou uma bebida e nessa bebida ele colocou 2 substâncias que provocam dependência. Na época, a coca e o açúcar, hoje a cafeína e o açúcar, e criou esse império chamado Coca-Cola, que tem centenas de milhões de seguidores em todo o mundo. Tem pessoas que olham uma lata, uma garrafa de Coca-Cola, já estão babando. Na verdade, estão completamente condicionados. E chegou o momento de nós rompermos com essa escravidão, porque o efeito desses produtos, não somente a Coca-Cola, todos os refrigerantes, ele é
devastador sobre a nossa saúde. Agora, os efeitos do açúcar não é somente efeitos físicos, ele vai ter efeitos também nas nossas emoções. Por exemplo, o açúcar, ele afeta crianças diferentemente, de uma maneira diferente do que afetam os adultos. Crianças, por exemplo, têm predisposição. Quando aumenta o consumo de açúcar, elas tendem à hiperatividade. Isso era o que eu sofria, hiperatividade.